HIIT é aeróbio. Opa, tá certo isso? Será que HIIT realmente é aeróbio? Muita gente se confunde a respeito de como estabelecer uma intensidade mínima para se trabalhar com o HIIT, High Intensity Interval Training. E nessa aula eu vou explicar para vocês como fazer isso. E aí, vamos embora comigo? Bora lá! Fala, personal trainer, tudo bem? Fala, treinadora, tudo jóia? Para quem não me conhece, eu sou o professor mestre Marutsutsui, e antes da gente dar continuidade no vídeo, da aula de hoje aí, eu já peço para vocês deixarem o like no nosso vídeo aí, se inscreverem no nosso canal, para que vocês possam acompanhar outras novidades a respeito do mundo fitness, beleza? Muito bem, pessoal, como eu falei no começo desse vídeo, então, nessa aula, no vídeo de hoje, então, eu vou explicar para vocês como estabelecer a intensidade mínima para se trabalhar com HIIT, High Intensity Interval Training. Essa modalidade que tem expandido bastante nos últimos tempos no Brasil e no mundo todo. Bom, indo direto ao assunto, tá? Muita gente, né, muito treinador, inclusive, acaba confundindo, dizendo, por exemplo, que o HIIT é um aeróbio, tá? E isso não é verdade. O HIIT, na verdade, tá, é um treinamento cardiorrespiratório, mas ele não é um aeróbio. Ele é um treinamento anaeróbio, entendeu? Dentro de um treinamento, então, cardiorrespiratório, tá? Todo treinamento cardiorrespiratório é aquele onde o objetivo principal é trabalhar o coração e o pulmão. Tudo bem? O HIIT é uma modalidade dentro dessas, onde o objetivo principal é trabalhar principalmente o sistema cardiorrespiratório, o coração e o pulmão. Agora, né, se você estudou educação física aí, se você teve aulas de treinamento já na faculdade, você muito provavelmente deve saber que um estímulo cardiorrespiratório, ele pode ser aeróbio ou ele pode ser anaeróbio, tudo bem? E qual que é a diferença desses dois estímulos? Em um estímulo aeróbio, por exemplo, tá? Nós temos então a predominância do sistema oxidativo, ou seja, né? Nós temos aí principalmente a contribuição aí de gorduras como substrato energético, tudo bem? Ao passo que no estímulo anaeróbio, nós temos principalmente aí, predominantemente, o sistema glicolítico ou também o sistema fosforilativo presente para fazer energia, para fazer adenosina trifosfato, tudo bem? Vamos lá, então. O exercício aeróbio é aquele caracterizado, tá, como de baixa intensidade e longa duração. Em contrapartida, o exercício anaeróbio é aquele caracterizado por curta duração e alta intensidade. O HIIT, propriamente dito, né, se é que você já fez alguma aula de HIIT, por exemplo, você deve estar se acostumado que nenhum estímulo de HIIT, tá, ele tem mais do que 3 minutos. E por que geralmente ele não tem mais do que 3 minutos? Porque o objetivo principal é trabalhar de forma anaeróbia. E para se trabalhar de forma anaeróbia, a gente tem que trabalhar, então, com espaço curto de estímulo, mas com alta intensidade. E exatamente por isso ele é intervalado, né? Existem estímulos de até 3 minutos aproximadamente, tá? Geralmente, na verdade, é bem menos do que isso, né? Você pega o protocolo de Tabata, por exemplo, o estímulo, né, é de 20 segundos apenas para 10 segundos de intervalo, tá? Mas por que existem os intervalos? Os intervalos no HIIT, inclusive, estão ali exatamente para que o indivíduo possa descansar e para que você consiga dar sempre estímulos anaeróbios, tudo bem? Bom, acredito que você conseguiu entender de modo geral aí a característica do HIIT e agora está faltando então a gente conseguir estabelecer a frequência cardíaca mínima ou a intensidade mínima para a gente conseguir trabalhar com o HIIT, trabalhar de forma mais palpável, tudo bem? E é isso que eu vou fazer agora. Vamos lá então, né? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês, ó. A grande parte dos estudos na literatura aí, tá? Apontam, por exemplo, que o limiar 2, tá? O limiar 2 ele acontece em aproximadamente 84% da frequência cardíaca máxima, tá? E o que é o limiar 2? O que é isso quando a gente fala? Vamos lá, então. Quando você estava na faculdade e teve aula de fisiologia do exercício, provavelmente, o professor deve ter falado sobre limiares ventilatórios com você, tá bom? Não é o objetivo principal aqui eu me adentrar em limiares ventilatórios. Porém, para que você entenda e a gente consiga prosseguir com o nosso vídeo hoje, tá? O que você precisa entender é que, tá? Aumentando a intensidade do exercício, né? Vai aumentando também a quantidade de consumo de oxigênio e produção de CO2, tudo bem? E existe aí alguns testes, algumas máquinas
como, por exemplo, o teste ergoespirômetro, tá? Que consegue avaliar, por exemplo, né, a quantidade de substrato energético predominantemente que você está usando, dentre outras coisas, tudo bem? E aí essa máquina, esse teste ergoespirométrico, inclusive, consegue separar, por exemplo, tá, o ponto, né, exato ou muito próximo ali do que seria a transição de um indivíduo entre a intensidade aeróbia e a intensidade anaeróbia, tudo bem? Esse ponto de transição entre a intensidade aeróbia e a anaeróbia, tá? Nós chamamos de limiar 2 ou limiar ventilatório 2, tá? E também chamado de ponto de compensação respiratória. Tudo bem? Esses dados que eu trouxe para vocês aqui, eu trouxe de um estudo, de um artigo científico, que apontou, por exemplo, que, em média, tá, as pessoas têm aí o ponto de transição entre o aeróbio e o anaeróbio, ou seja, o limiar 2, em aproximadamente 84% da frequência cardíaca máxima. Então, 84% da frequência cardíaca máxima é onde acontece a transição entre o estímulo aeróbio para o estímulo anaeróbio. Conseguiu entender? Conseguindo ver aqui direitinho? Enfim, tá? Aí o lance é o seguinte, beleza, a gente tem essa primeira informação. Então, a partir de agora, nós sabemos, então, que em 84% da frequência cardíaca máxima, nós temos aí a transição daquilo que deixa de ser aeróbio e passa a ser anaeróbio. Agora, a pergunta que eu te faço é, beleza, mas como é que eu vou fazer agora, tá, para conseguir encontrar esses 84% da frequência cardíaca máxima? Bom, existem diversas formas. Você pode, por exemplo, submeter um indivíduo a um estímulo máximo, tá, em uma esteira, por exemplo, ou uma bicicleta, ir aumentando a carga aos poucos. Existem vários protocolos esses que eu não vou me adentrar aqui, mas existem diversos protocolos aí que você vai aumentando a carga, um estímulo máximo, até conseguir chegar induzir o indivíduo à fadiga total, e aí você consegue, por exemplo, pegar a frequência cardíaca máxima dele, tudo bem? Leva algum tempinho, dá algum trabalho, mas e se eu contar para você que existe uma equação chamada equação de Tanaka, que nós não precisamos aí fazer o teste, tá, progressivo, por exemplo, no indivíduo, e a gente consegue, por intermédio dessa equação, fazer uma estimativa da frequência cardíaca máxima do indivíduo sem fazer o teste. Legal isso, não é? Vamos dar uma olhada, então? Eu trouxe para vocês aqui, então, essa equação, chamada equação de Tanaka, beleza? Tá aqui, ó. Tá? Ó, vamos pegar o exemplo, então, tá? De um indivíduo aí, né, que tem 25 anos e quer começar a treinar HIIT, tá? Qual seria a frequência cardíaca mínima, ou seja, a frequência cardíaca anaeróbia, pelo menos, né? Para ele conseguir começar a treinar HIIT de forma plausível. Vamos dar uma olhada. Então, olha só, pessoal, essa equação que eu vos trago aqui, tá? É a equação de Tanaka, 208 menos 0,7 vezes a idade, tá? Com essa equação aqui, a gente consegue fazer uma estimativa do que seria a frequência cardíaca máxima do indivíduo, tá? O que essa equação vai nos dar? Vai nos dar a seguinte informação: se por um acaso nós submetêssemos esse indivíduo de 25 anos a um teste progressivo máximo cardiorrespiratório, tá? Ele muito provavelmente, tá, chegaria no máximo a essa frequência cardíaca aqui, tá bom? E eu fiz, inclusive, a equação aqui exatamente para vocês conseguirem perceber. Vamos lá, 208 menos 0,7 vezes a idade, tá? O nosso indivíduo tem 25 anos, então vamos substituir os valores aqui, ó. 208 menos 0,7 vezes 25, que é a idade do nosso colega, ok? Bom, primeiro eu vou resolver aqui em parênteses, né? 0,7 multiplicado por 25 dá 17,5. Então, nós temos aí 208 menos 17,5, onde a frequência cardíaca máxima desse indivíduo é de 191 batimentos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se por um acaso esse indivíduo de 25 anos ele fosse submetido aí a um estímulo máximo, né, progressivo, cardiorrespiratório, muito provavelmente, tá, a frequência cardíaca máxima dele seria por volta aí de 191 batimentos, tá bom? Para você ter uma ideia, tá, de
de quão fidedigna é essa equação que eu estou mostrando para vocês, tá? Essa equação ela é validada cientificamente e ele tem essa equação tem um erro, tá? De apenas 2 batimentos para mais ou para menos, tudo bem? Isso quer dizer, né, que a margem de erro estaria ali entre até 193, por exemplo, ou 189, né? De 189, né, até 193 aproximadamente, mais ou menos isso. Tá bom? Então, a gente consegue usar essa equação de forma fidedigna aí e pode confiar nela com certeza, tá joia? Dando continuidade aqui, tá? Agora resta, né, saber, então, como encontrar esses 84%, tá, da frequência cardíaca máxima, que eu disse anteriormente lá no início do vídeo para vocês. Ó, bom, depois que eu fiz a equação de Tanaka, eu encontrei aqui a frequência cardíaca máxima desse indivíduo. Então, né, o que eu vou fazer, então? Eu pego a frequência cardíaca máxima, tá, para encontrar o limiar 2, ó, frequência cardíaca máxima multiplicado por 0,84. De onde veio esse 0,84 aqui, tá? Veio lá daquele primeiro estudo que eu mostrei para vocês. Lembra que eu falei para vocês que, em média, para a maior parte das pessoas, 84% da frequência cardíaca máxima, tá? É onde acontece o ponto de transição, o limiar 2, é isso aí. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, fazer 191, que é a frequência cardíaca máxima do nosso indivíduo, e multiplicar por 0,84, tá? E o resultado aqui é 160 batimentos por minuto, tudo bem? Isso quer dizer que, se eu fosse submeter um indivíduo de 25 anos, por exemplo, ao treinamento de HIIT, a frequência mínima para cada estímulo deveria ser de 160 batimentos por minuto. É isso mesmo que você ouviu, 160 batimentos por minuto no mínimo, tá? Porque o HIIT não é um exercício aeróbio, e sim um exercício anaeróbio, beleza? Bom, então olha só, mas tem mais uma outra coisa para contar para vocês, tá? Em alguns casos, a gente não consegue usar a frequência cardíaca, tá? Se você tem um aluno normal, etc e tal, e que tem um frequencímetro, tá? Você pode usar essa equação de Tanaka, que é validada cientificamente, inclusive, como eu falei para vocês, tá? Diferentemente da equação 220 menos a idade, né? Eu não quero adentrar a fundo nisso, mas a equação 220 menos a idade não é a melhor forma da gente fazer uma estimativa da frequência cardíaca máxima, mas eu não vou me adentrar nisso, tá bom? Agora, a pergunta que eu te faço é a seguinte: e se por um acaso você não tiver, por exemplo, um frequencímetro para trabalhar com o seu aluno, ou o seu aluno, tá? Ele for um atleta de alto rendimento ou um portador de algum tipo de doença. Olha que interessante, ó. Para indivíduos que são cardíacos, por exemplo, são extremamente sedentários ou são atletas de alto rendimento, a frequência cardíaca muitas vezes não é parâmetro. E por que não é parâmetro, tá? Muitos cardíacos, por exemplo, tomam remédio beta-bloqueadores. Esses beta-bloqueadores acabam reduzindo a frequência cardíaca do indivíduo. Então, ele vai chegar, por exemplo, né, numa frequência anaeróbia, porque ele toma remédio exatamente para a frequência cardíaca não subir. Tá bom? A propósito, né, acredito eu que você nem deveria recomendar o HIIT para esse tipo de pessoa, tudo bem? Agora, por que para o sedentário, o cara que é muito sedentário, por exemplo, muitas vezes também não é parâmetro, tá? A frequência cardíaca. Porque é o seguinte, tá? O indivíduo que ele é muito sedentário, por exemplo, ele é tão sedentário que quando você começa a fazer exercício com ele, por exemplo, ele é absolutamente destreinado no músculo esquelético. Então, muitas vezes, ele não consegue nem atingir a frequência cardíaca mínima, né, para ser um exercício anaeróbio, porque antes, né, do coração começar a cansar, tá? O músculo esquelético, por exemplo, ele entra em fadiga periférica primeiro, tá? E isso acaba fazendo com que sedentários não sejam parâmetro. No atleta de alto rendimento, a gente tem o contrário, tá? Por que eu digo para vocês que a gente tem o contrário? O cara tem um músculo esquelético, às vezes, tão bem treinado, tá? Tão bem treinado, por exemplo, tá? Que o músculo esquelético dele, muitas vezes, é mais treinado e é mais forte até do que o próprio coração, entendeu? Então, a frequência cardíaca acaba meio que não sendo um parâmetro, tá? Muitas vezes, né? Até mesmo o coração dele é muito bem treinado, etc e tal, então acaba que aquela equação que nós usamos, ela é para a população geral, a maior parte das pessoas, né? Mas para atletas numa ponta aqui, ou para sedentários que estão na outra ponta, essa equação acaba não funcionando. E aí você deve estar perguntando para mim, tudo bem, Mário, mas e aí, a gente tem um grande problema agora, como é que a gente resolve isso? Bom, uma forma da gente resolver isso, tá? É utilizar, por exemplo, a tabela
de percepção subjetiva de esforço. Por acaso vocês já ouviram falar? Deixa eu mostrar para vocês, ó. Ó, essa aqui, tá, é a tabela, né, de Borg adaptada, a escala de percepção subjetiva de esforço adaptada, tá? Essa é uma escala adaptada que vai de 0 a 10, onde 0 significa repouso e 10 significa exaustivo, totalmente exaustivo. Se o seu indivíduo não tiver frequencímetro, ou se você não puder trabalhar com ele, tá, de forma fidedigna, com a frequência cardíaca, você pode trabalhar, por exemplo, com uma tabela como essa, tá? Nós sabemos, por exemplo, como eu disse já no início do vídeo de hoje, que nós deveríamos trabalhar aí com pelo menos 84% da frequência cardíaca máxima para trabalhar com HIIT. Sendo assim, tá, o esforço nessa tabela, ele estaria, por exemplo, entre 8 e 9. Entendeu? Se você, por exemplo, né, for dar estímulo, né, para alguém para trabalhar com HIIT, por exemplo, né, vamos trabalhar com o protocolo de Tabata aqui, né? Então, o Tabata, 8 ciclos de 20 segundos de estímulo por 10 segundos de recuperação, tá? Qual seria o estímulo que você deveria dar? O comando que você vai dar para o seu aluno, para a tua equipe, seria o seguinte, ó, pessoal, nós faremos então 8 ciclos de 20 segundos de estímulo para 10 segundos de intervalo, tá? E esse estímulo, tá? Numa tabela de 0 a 10, eu quero um esforço de pelo menos 8, 9, 10, tudo bem? 8, 9, 10, que seria aproximadamente aí, pelo menos 84% da frequência cardíaca máxima, tá? É claro que, tá? Muitas pessoas que estão começando agora, por exemplo, vão demorar um pouco ainda para conseguir entender essa tabela de percepção subjetiva de esforço, tá? Mas pela minha experiência própria, em 2 ou 3 semanas, a maior parte das pessoas vão conseguir entender já aquilo que você quer. Tudo bem? Se por um acaso você for trabalhar com all-out, por exemplo, estímulo máximo dos indivíduos, você pode pedir simplesmente esforço máximo. Numa escala de 0 a 10, eu quero 10. Entendeu? Estímulo muito forte. Mas se você, por exemplo, falar, olha, numa escala de 0 a 10, eu quero 9, com certeza você já está trabalhando num ritmo bom para se trabalhar com um HIIT. Tudo bem? Muito bem, pessoal. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo, da nossa aula de hoje, então, tá bom? E, ó, deixa eu te fazer um convite. Se você gostaria de se tornar um profissional aí, para trabalhar com HIIT, entender mais sobre HIIT mesmo, tá? Fica o meu convite, então, para você conhecer a minha capacitação em HIIT prático e científico. Nessa capacitação, você vai aprender tudo aquilo que você precisa de HIIT, tá? Para conseguir começar agora mesmo a trabalhar com HIIT, tanto no presencial como também no online. Você já pensou em prescrever HIIT de forma online? Pois bem, eu vou te ensinar isso no meu curso, na minha capacitação, que a propósito, eu vou ensinar você, inclusive, a prescrever não só os protocolos validados de HIIT, diversos protocolos já validados, como eu vou ensinar você também a fazer os seus próprios protocolos, tá joia? Dentro disso, eu vou te ensinar também, tá, a fazer a prescrição do treinamento por intermédio aí de um aplicativo de celular. Fora isso, se não bastasse, você vai levar diversos bônus. É isso aí que você ouviu, diversos bônus. Em algum lugar por aqui, pessoal, tá? Tem a descrição e o link para você se informar e você fazer a sua inscrição para a minha capacitação em HIIT em prático e científico. Não fique de fora, a gente se vê dentro do curso, ok? Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.